Olá! Neste vídeo nós vamos estudar os pronomes substantivos e adjetivos. Para essa aula nós usamos essa gramática aqui, a gramática de Cunha e Sintra, a nova gramática do português contemporâneo. Por quê? Porque aqui, na gramática de Faraco e Moura, ele não tem uma parte específica para os pronomes substantivos e adjetivos. Ao contrário, ele faz, em cada seção de cada pronome, de cada tipo de pronome, ele fala sobre essa classificação entre substantivos e adjetivos. Já Cunha e Sintra coloca separadamente, tá? Mas é uma parte muito pequenininha, são 2 páginas, falando especificamente sobre os adjetivos e substantivos. Eu escolhi seguir, então, a forma que foi organizada pelo Cunha, pelo Celso Cunha e pelo Sintra, certo? Mas a forma que está na gramática do Faraco e do Moura também está muito boa, foi só uma escolha minha, realmente. Então, conforme Cunha e Sintra, quando está em uma oração, um pronome, ou seja, no contexto, ele pode desempenhar funções equivalentes a de adjetivos ou de substantivos. Dessa forma, os pronomes servem para representar um substantivo, ou seja, desempenhar a função de um substantivo, sendo chamado de pronome substantivo. Os campos, que suportaram a longa presença solar a queimá-los incessantemente, recebem agora água abundante com uma bula feliz. Então, aqui a gente tem os campos, Os campos. É um substantivo, campos. E que suportaram. A quem se refere esse suportaram? Aqui, mas esse que se refere a campos, Então, ele está desempenhando a função do substantivo campos. Então, em vez de você falar os campos suportaram, não. Você colocou esse que e ele está desempenhando a função de os campos, a função de um substantivo, do substantivo campos. Por isso, ele é um pronome substantivo. Em seguida, a gente tem aí a longa presença solar a queimá-los. Queimá-los quem? Os campos também, Então, esse los, ele, de novo, é igual que ele está desempenhando a função de um substantivo, que é o substantivo campos, certo? Então, ele é um pronome substantivo. 2. Acompanhar um substantivo determinando a extensão de seu significado, ou seja, modificar um substantivo e atuar como se fosse um adjetivo, sendo chamado pronome adjetivo. Por exemplo, quanto valem é capaz de dizer? Leques espanhóis de seda de alguma bisavó do meu tio, com estas pérolas de prata e ouro. Então, a gente tem aqui alguma bisavó do meu tio, essas pérolas. Aqui é diferente. Então, olha, quando é um substantivo, quando é um pronome desempenhando essa função de substantivo, ele está fazendo o quê? Ele está realmente ocupando um lugar que poderia ter um substantivo, vamos dizer assim, Que poderia ser a longa presença solar a queimar os campos, Aqui podia ter um substantivo. Então, ele está ocupando o lugar de um substantivo, ele está desempenhando essa função. Agora, quando ele desempenha uma função de um adjetivo, ele modifica o substantivo, então ele vai ser chamado de pronome adjetivo, que é o que aconteceu aqui, Essas pérolas, meu tio, ele está acompanhando esse substantivo. Essas 2 classes de pronomes, conforme elucidam então Cunha e Sintra, se distinguem facilmente. Enquanto os pronomes substantivos aparecem isolados na frase, os adjetivos são empregados junto de um substantivo e concordam com ele em gênero e número. Então, aqui a gente tem um outro exemplo. Lembranças a todos os teus. Esse teus, então, é um pronome substantivo, certo? Ele está aqui, de certa forma, isolado, como explicam Cunha e Sintra. Ele está desempenhando a função, também como nós vimos antes, a função, aqui embaixo, a função de um substantivo. Por quê? Quando alguém fala lembranças a todos os teus, enfim, a gente pode imaginar que são seus parentes, Eu não sei se vocês falam dessa forma, se vocês conhecem alguém
que fala, os meus, alguma coisa, os meus estão bem, estão bem. Está se referindo a quê? As pessoas da família, os meus parentes, então fala os meus. Eu, pelo menos, conheço gente que fala dessa forma. E aqui embaixo, teus olhos são 2 desejos. Então, aqui já é um pronome adjetivo, porque a gente tem esse teus, que é um pronome, acompanhando a palavra, né, o substantivo olhos. Fazendo isso aqui, então, acompanhar o substantivo, determinando a extensão do seu significado. Tá certo, gente? Então, todos os substantivos que nós estudamos no módulo anterior e neste, a gente pode classificar quanto a pronome substantivo ou adjetivo. Se vocês quiserem treinar, praticar isso, vocês podem pegar os exemplos das aulas anteriores e tentar buscar em cada um deles se ele está desempenhando a função de um adjetivo, de um substantivo. Vocês podem, mais interessante do que fazer isso com frase solta, que as aulas estão sendo com base em frases soltas. Por quê? Porque é o que está na gramática. As atividades também. Tá tudo muito solto. Por quê? Porque é o tipo de atividade que a gente encontra em concursos, em vestibular, quando a gente tinha, ou hoje ainda que a gente tem alguns centros universitários, faculdades, universidades, enfim, que tem vestibular, né? A gente pode ser que a gente encontre algo desse tipo, e os seus alunos, no futuro, eles vão ter que lidar com isso. Infelizmente, ou felizmente, se eles gostarem, né? Eles vão ter que lidar com isso, com frase solta. Então, a gente está trabalhando com isso, com a realidade. E caso você não seja da letras também, talvez você queira tentar um concurso, alguma coisa do tipo, vai ser com isso que você vai lidar. Mas mais interessante que isso, pelo menos eu acredito que é mais interessante que vocês possam fazer, é buscar um texto mesmo, entende? Buscar um texto e fazer uma análise daquele texto com esses conhecimentos que a gente está discutindo aqui, com esses conteúdos que a gente está discutindo. Vocês podem analisar um texto em relação a isso, vocês podem ir até além, vocês podem pensar, por exemplo, a gente vai estudar verbo ainda, mas por que aparece um tempo verbal e não o outro naquele texto? Por que aparece essa palavra aqui e não outra, né? Tem uma outra com um sentido, poderia dar um sentido muito semelhante. Por que esse jornal, essa notícia, a pessoa que escreveu escolheu colocar essa palavra e não essa outra? Qual que é a diferença de produção de sentido? Então, a gente pode aplicar isso que a gente está vendo aqui no dia a dia, tá bom? Bons estudos e até o próximo módulo.